consistência de saber exatamente aquilo que você pretende. Eu queria ser um engenheiro diferente. Bom, continuei, entrei na faculdade, tinha dificuldade inclusive de pagar, fiz crédito educativo, né, na luta, trabalhava e eu fazia estágio, né, estágio era remunerado por quantidade de obras e eu precisava tocar como estagiário 2 obras de maneira simultânea. Bom, andava para cima e para baixo, mas aí que começou a minha vida, né? Que eu acho que é um ponto importante da gente ter a disciplina, que é uma característica que a vida me levou, né? Tanto em outras questões, e ter o que eu chamo de consistência de saber exatamente aquilo que você pretende. Eu queria ser um engenheiro diferente. Eu via muita coisa que eu falava, meu Deus, por que não muda isso, por que não muda aquilo? E a construção civil dizia, não mude, porque é assim que faz. Aí ingressei em companhias, fui promovido, trabalhei em empresas que me ensinaram bastante, e aí chegou uma oportunidade que eu sempre falava assim, meu Deus do céu, né? Que o mundo da construção civil, o cliente fica sempre do lado contrário, né? Do lado da mesa, num processo de desconfiança, e as empresas estavam muito mais especializadas em fazer a obra, né? E eu, de uma certa forma, falava assim para eles. Eu pensava assim, né? Pensava, poxa, será que eu consegui entender que somente fazer uma obra não é suficiente para o meu cliente? E aí eu tinha 2, 3 amigos clientes que tinham liberdade de conversar comigo, e um deles eu fiz uma pergunta que me levou a pensamentos diferentes. Ele falou assim, o que é uma obra de um supermercado sem o supermercado faturando? O que é um shopping center sem loja? É nada. Né? Ou seja, para o meu cliente final era absolutamente nada. Aí a gente começou a pensar um pouco diferente. Como é que a gente fazia os processos de dentro para fora? Né? De dentro para fora é como construir de forma operacional para o cliente, entregar uma coisa funcionando. E aí foram aparecendo várias oportunidades, enfim, né? Deixa eu contar um negócio interessante para vocês. Quando eu abri a Matec, tinha eu uma pessoa. Sabe qual que era o meu grande desespero? Que eu não estava acostumado, porque eu trabalhava numa outra empresa, o telefone não parava de tocar, aquele barulho, aquele monte de gente perguntando. E eu chegava na Matec, né, falava assim, meu pai, o telefone não toca, não tem ninguém para falar. E eu ficava ligando direto. Então, este para mim foi o grande desafio para eu me acostumar com esse tipo de situação e pegar essa situação e fazer um processo de transformação. Né? E ali é engraçado. Eu comecei a fazer uma coisa que acho que todo mundo deve fazer obrigatoriamente para ter um crescimento e saber o conteúdo de uma companhia. Como é difícil vender. Quando você vai para o mercado, você começa a vender, você começa a entender o quanto, não é quanto é difícil, quanto você tem que ser especializado para esse processo. Aí a Matec, eu cheguei lá na guarita, né, guarita, o cara falou, constrói essa guarita. Eu falei, nossa, você constrói? Lógico que eu construo. Era uma indústria farmacêutica, e eu fiquei lá na indústria, parado na frente, olhando a indústria. Né? E eu vi que nessa guarita, ou seja, na porta entrada da fábrica, né, tinha uma balança que não era eletrônica, né, naquele tempo. Isso dava uma diferença de peso absurdo. Imagine quantos milhões de reais passavam por aqui. Segundo ponto, os caminhões paravam na frente da vizinhança. Né? E os caminhoneiros não tinham lugar para se abastecer, para fazer as necessidades. E outro ponto importante, como tinha uma grande frequência, não tinha uma cobertura para os fornecedores chegarem assim. Aí eu fui apresentar o projeto, o cara falou, não pedi isso para você. Mas eu falei para ele, puxa vida, tem tantas coisas para resolver que eu acho que é um ponto importante. Leva para o teu superior. Aí o superior me chamou e ali a gente começou. E eu comecei a ganhar confiança também que quando a gente propõe alguma coisa desafiadora, mas possível, quando a gente fala de desafio, o desafio para mim tem um compromisso de entrega, né? Tem que entregar, porque eu vendi isso, eu me comprometi a fazer isso e eu vou entregar. Resumindo a história, aí começou a Matec. Eu tinha que usar esse tipo de argumento, aí apareceu
na minha vida pessoas que me deram muita ajuda. Um deles é o Caio Mata, né? Que de uma certa forma a gente foi pioneiro olhando um pouco o mercado de varejo. Comecei a estudar um pouco do mercado de varejo. Para você abrir uma loja demorava um determinado tempo, então tinha que ter uma estratégia de expansão muito forte. Aí a gente criou aquelas lojas turnkey, entregar funcionando em prazo recorde, com engenharia, com processo, entendendo exatamente aquilo que eu pensava lá atrás. Falei, poxa, se eu abro um supermercado numa velocidade equipado e funcionando, como consequência disso eu trago faturamento e ao isso realmente satisfação do cliente, do meu cliente. E é isso que importa para a organização.